Que alegria, né, estar nessa igreja novamente. Sempre que eu recebo o convite para estar aqui, eu me alegro, né? Eu digo isso a qualquer pessoa que é daqui ou fora daqui, eu sempre falo, é a igreja do meu coração. Eu morava em Guarabira, em 2018, eu acho, a gente se mudou para cá. E eu já assistia aos cultos daqui, à distância, lá em Guarabira. Meu esposo trabalhava aqui em Santa Rita e eu dizia a ele, amor, no dia que eu me mudar para Santa Rita, a gente vai para essa igreja. E aí, né, a gente faz planos, mas é o Senhor quem conduz os nossos passos. E aí eu não entendo por que motivo eu não estou aqui. Mas o Senhor sabe, né? E eu louvo a Deus pelas oportunidades que Ele me dá de estar aqui, contribuindo com a obra do Senhor. Eu não sabia que o currículo ia ser, né? Isso é coisa de índrios. Mas eu fico com vergonha toda vez que alguém fica falando, tipo, a conduta, né? O currículo da pessoa, porque, irmãos, quem sou eu? Né? Sou uma serva do Senhor, que hoje não vai trazer ensinamentos, vai trazer reflexões, para que nós possamos refletir e aprender através das nossas reflexões. A partir do momento que eu vou falando, cada cabecinha aqui vai entender de uma forma, vai refletir de uma forma. Tem coisas que eu vou falar que vai mexer com você, tem coisas que não. E aí o Espírito Santo vai trabalhando no coração de cada um da forma que ele achar melhor. E aí, Indris me deu aquele negocinho, né, de passar o slide. Eu disse a ele que para eu não passar vergonha, é bom que alguém passe para mim. E Indris vai ajeitando o meu tempo, porque assim, ele é muito corajoso, viu, minha gente? Porque chamar uma pessoa para dar uma palestra em 50 minutos, que fala que só não sei o quê, é muita coragem, né? Então, eu vou tentar aqui. Então, assim, o tema que me foi proposto foi esse, ensinando as crianças sobre a volta de Cristo. E aí eu vou trazer a importância, os desafios e as metodologias que nós podemos usar. Hoje, quando eu saí de casa, meu esposo olhou para mim e fez, cadê a bolsa? Cadê o avental? Cadê os adereços? Aí eu disse, não, hoje tia Pri vai comportada. Tia Pri não vai levar bolsa, porque senão é 50 minutos para tirar o que tem na bolsa, para organizar numa mesa, o culto acaba e eu estou aqui. A gente sabe que a linguagem, né, usada com as crianças é diferente, os adereços são diferentes, mas a palavra do Senhor é a mesma, né? É como, eu sempre falo isso, quando a gente trabalha com surdos, é da mesma forma. A gente pega a palavra, não é que a gente vai mudar o que tem na palavra, mas a gente faz uma adaptação para que o surdo compreenda aquilo que talvez, se eu fosse falar ao pé da letra, ele não compreenderia. E o meu objetivo maior é que ele aprenda, que a criança aprenda, que ela compreenda. Né? Então, eu vou usar ali de alguns artifícios para que eles aprendam. Pode passar, meu irmão. E aí, eu já inicio com o quão as crianças são importantes no reino de Deus. E aí eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. É um texto bastante conhecido, mas aí é bom a gente ler, porque cada vez que a gente lê, o Senhor fala com a gente de uma forma diferente. Eu não sei se com vocês é dessa forma. Que está lá em Marcos 13, Marcos 10, a partir do 13, que diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que a tocasse. Mas os discípulos o repreendiam.
Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Eu acredito muito nisso, meus irmãos, que se Jesus não quisesse nos mostrar a importância das crianças, esse texto jamais estaria aqui. Poderia ter passado desapercebido, ou poderia não estar escrito. Mas o próprio título diz, né? Jesus abençoa as crianças. E a palavra diz que as crianças queriam ir até Jesus e os discípulos fizeram o quê? Impediram. Então, talvez para os discípulos, naquele momento, não fosse interessante que as crianças chegassem até Jesus. Talvez eles imaginassem que as crianças iriam atrapalhá-lo de alguma forma. Mas veja, Jesus repreendeu os discípulos, Jesus tomou as crianças, Jesus abençoou as crianças. Então, as crianças são muito importantes no reino de Deus, né? Pode passar. E aí, vamos ler juntos aqui. Há várias teorias e discussões teológicas em relação a quando e como Jesus vai voltar. Mas uma coisa é certa: Ele vai voltar. Jesus mesmo declarou: eu voltarei. Em João 14:3, os anjos também falaram na ascensão de Cristo. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Em Atos 1:11 também está registrado. Em Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então é fato. Eu escutava, lá em Guarabira, onde eu morei, eu era adolescente, um pastor dando um testemunho e dizendo, ele já era idoso, viu? Entendam, ele já era idoso e disse o seguinte: eu era pequeno quando me reunia na hora do almoço com a minha família e eu já escutava que Jesus ia voltar. E ele disse que um dia, ele já jovem, ficava, não, Jesus não vai voltar, né? Eu escutava, aí você imagine, quantos anos se passaram e a gente ainda ouve que Jesus vai voltar. Então, eu acredito que para algumas pessoas, isso não passa de história da carochinha. Imagine para as crianças. Veja a importância e veja o nosso compromisso de ensinar a elas que a volta de Cristo não é uma mera história, que a volta de Cristo é real. E os sinais estão acontecendo. Às vezes eu vejo pais e mães que criam a criança numa bolha social, que não deixam a criança ouvir um jornal que fala de uma guerra, que não deixam a criança ver uma reportagem que fala dos sinais que estão descritos na Bíblia. A criança, ela precisa ter acesso. Ela precisa, porque ela precisa entender e identificar. Isso é o sinal da volta de Cristo. Como é que eu quero falar da volta de Cristo para o meu filho se eu coloco ele numa bolha e eu escondo o que está acontecendo no mundo? Irmãos, as crianças são muito inteligentes. Muito inteligentes. Qualquer informação que é passada chega muito rápido no cérebro deles, coisa que talvez no nosso tempo não tenha sido dessa forma. Nunca se alfabetizou tão rápido. Nunca uma criança aprendeu tão rápido, com exceção daqueles que têm dificuldade de aprendizagem. As crianças aprendem assim. Se você der hoje um celular a uma criança, ele vira de cabeça para baixo. Se você me der um celular e não me der um manual antes de usar, eu não sei.
Então, assim, a gente subestima muito a inteligência das crianças. E aí tem um perigo escondido. Porque a inteligência deles é tão rápida, é tão grande, é tão maciça, que se o bem chegar, ele absorve. Mas se o mal chegar primeiro, ele absorve também. Então, é por isso que nós precisamos ter cuidado. Pode passar. Vivemos dias em que nossas crianças são estimuladas a viver o aqui e o agora, sim ou não? Quantas vezes em casa, vocês que são pais, ou vocês que são professores do Ministério Infantil, vocês escutam uma criança dizer: ai, tia, eu queria que Jesus voltasse logo. Eu queria ir para o céu. Quantas vezes a gente escuta isso de uma criança aleatoriamente? Muito difícil. Muito difícil. Eles são estimulados a viver o aqui e o agora sem se importar com o futuro. Além disso, pregadores da mídia divulgam que só o nosso bem-estar presente é essencial. À luz da volta de Cristo, precisamos ministrar aos pequeninos, como se fôssemos encontrar com o nosso Mestre hoje mesmo. Há tantas crianças, mesmo dentro da igreja, sem esperança. Muitas que ainda precisam ouvir dele, saber da promessa da sua volta e que elas precisam crer em Jesus para serem salvas. Aí cai aquela base que muita gente acredita, que filho de crente, crentinho é. Cai por terra tudo isso. A criança, ela precisa entender, e a gente vai ver mais à frente, ela precisa compreender que ela foi concebida em pecado. Que ela precisa de Cristo. Não basta ela apenas ouvir, participar do grupo de dança, cantar na igreja, saber de cor e salteado a palavra. Ela tem alguns passos a seguir. E aí, deixa eu explicar para vocês por que eu estou introduzindo dessa forma. Quando eu pensei como ensinar sobre a volta de Cristo, eu pensei, que sentido tem eu ensinar sobre a volta de Cristo se a criança nem conhece a Cristo? Como é que a criança vai ter vontade de ir para o céu, ficar ao lado de Jesus, adorando? Como é que ele vai sentir isso se ele não conhece? Se para ele não faz sentido nenhum. Por isso que a gente precisa começar da base. Pode passar. E aí eu elenquei 4 coisas que as crianças precisam e é nossa responsabilidade enquanto adultos. Eu sempre costumo dizer isso quando eu estou atendendo lá na escola, alguns pais de crianças atípicas, e o pai, porque meu filho bate, porque meu filho xinga, e quer bater na minha cara, e quer não sei o quê. Aí eu olho e digo, quem é o adulto da relação? Quem é a pessoa que já tem autorregulação? Quem é a pessoa da dupla aí, pai e filho ou mãe e filho, que já tem o sistema inibitório completo? É você. Então a culpa nunca vai ser do seu filho, porque é você quem conduz no caminho correto. Pode ser que lá na frente ele se destrambelhe, como se diz a história, não sei nem se a palavra é essa, mas a semente plantada, ela germina. A semente que é plantada no coraçãozinho, ela não se perde. E aí eu vou já contar para vocês uma historinha, eu sempre gosto. E eu digo isso sempre. O Senhor me proporciona passar por algumas situações que na hora eu digo, oh Deus, que coisa desconfortável, que coisa chata. Por que eu tenho que passar isso? Por que isso acontece comigo? E aí, quando é lá na frente, eu vou entender
o porquê. Vamos lá. Primeiro as crianças... Não, pode voltar. Isso. Primeiro as crianças precisam o quê? Conhecer a Cristo. E como é que uma criança conhece a Cristo? É você trazendo ele só para a igreja. Ah, eu já nasci dentro da igreja. Minha mãe me leva para a igreja desde que eu era pequenininho. Certo. Mas quem é Cristo? Quem é Jesus para você? Que tipo de intimidade você tem com Cristo? Você conversa com Cristo todos os dias? Você reflete a Cristo? Você tem o cheiro de Cristo? Então você não conhece a Cristo. E é nossa responsabilidade fazer com que a criança tenha intimidade com o Senhor. E aí, elas precisam conhecer o Deus que a criou e que criou todas as coisas, inclusive elas, né? Eles precisam conhecer esse Jesus. E aí eu já entro nas metodologias. Hoje a internet, minha gente, é um campo missionário, eu sempre digo isso. Se você souber usá-la, hoje você coloca lá, recursos para ensinar sobre a volta de Cristo. Tem inúmeros. Tem sermões prontos, se você quiser. Tem vídeos. Tem psicólogos cristãos ensinando como ensinar as crianças. Tem tudo. Então, dizer que não sabe não é desculpa. Você precisa saber sim, porque se o Senhor lhe confiou a criança, é porque Ele sabia que você podia. E aí, Ele não lhe confiou apenas para dar uma roupa, para dar um calçado, para dar de comer, não. Ele lhe confiou para evangelizar essa criança e levar essa criança ao céu. Às vezes a gente se preocupa muito com a gente e esquece aquele serzinho que está lá dentro de casa e o mundo está levando aos pouquinhos e a gente não está vendo. 2, se arrepender. Elas precisam entender o que é pecado e se arrepender do pecado. Ah, irmã, mas criança peca? Peca. Quer um exemplo? Da natureza caída de Adão num bebê? Pega um bebezinho de 8, 9 meses, dê um pirulito a ele. Lindo, né? Ele se lambuzando com pirulito. Agora tome o pirulito dele. Que reação vocês imaginam que o bebê vai ter? Vai gritar, vai chorar, vai se espernear, vai fazer a maior, né? Aí você diz, isso é loucura, isso não é pecado. Mas está intrínseco. Uma criança que a mãe diz não. Quando você dá sim, a criança está ali, fazendo o que você quer. Ou você fazendo o que a criança quer que você faça. Irmãos, eu vejo isso todos os dias. A síndrome do reizinho, já ouviram falar nisso? É quando a criança começa a reinar dentro de casa e os pais não percebem. Quando eles percebem, já estão imersos fazendo o que a criança quer. Mas o único rei que tem que mandar na sua casa é Cristo. Através de você, não é criança. Criança a gente vai admoestando ali, no amor do Senhor, conduzindo. Ensina a criança o caminho em que deve andar, para que quando for mais tarde, ele não se desvie. É mandamento para nós. 3, eles precisam crer em Cristo. Elas precisam crer no plano da salvação e redenção que Deus estabeleceu, que foi e que vai voltar. Então, eu não posso falar da volta de Cristo para uma criança se eu não comecei lá da criação. Você tem que começar do início. A terra era sem forma e vazia, e Deus só com a voz dele. E foi, tia, só com a voz dele, foi. Para você criar uma coisa, você não tem que pegar com a sua mãozinha e fazer?
Tenho. Mas Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele não precisou pegar em nada. Ele só disse, haja. Como Deus é poderoso. Você sabia que lá em Ezequiel diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas? E é. Bota o som de uma cachoeira para o seu filho ouvir. Olha como é barulhento. Mas não é bonito? Pronto, a voz de Deus é desse jeito. Sabe o que é que diz lá também? Que na palma da mão do Senhor cabe toda a água do mundo. Oceanos, mares, rios, lagos, praias. E a mão de Deus é grande desse jeito? É desse jeito. É assim que nós precisamos ensinar as crianças. Ensinar o que é pecado, que o pecado deixa uma manchinha no coração. Se tem uma coisa que criança não gosta, é de coisa suja. Quando a gente diz que a mentirinha, que a fofoca, que alguma coisa deixa o coração sujo, ninguém quer. Mas é através dessa alusão que eles aprendem que a gente precisa ter um comportamento diferente daqueles que estão lá no mundo. 4, viver para Cristo. Obrigada, irmão. Elas precisam compreender que foram feitos imagem e semelhança de Cristo e precisam viver para a sua glória. As crianças precisam entender. Eu entendo isso. Você entende que foi criado para um propósito. Mas a criança não entende. Gente, é muito interessante a forma que a gente vê as crianças. A gente acha que criança nasce e ela já tem que saber o que é sentar, o que é parar, o que é correr, o que é o amor, o que é esperança, coisas abstratas que a gente que é adulto às vezes não sabe. Como é que eu vou falar do amor de Deus para uma criança se eu não consigo mostrar que isso é o amor? Eu ensino a criança o que é uma cadeira. Olha, a cadeira é branca, tem os 2 braços, você senta. Mas como é que eu explico o que é o amor a uma criança? O amor não se vê, o amor se sente. E quando a gente vai ensinar algo que é para sentir, é complicado. Eu preciso de estratégias. E quem é que dá essas estratégias? É Deus. Quando a gente ora, quando a gente dobra os nossos joelhos, Senhor, me ajuda aqui, que eu já tentei de tudo. Mas eu não consigo fazer fulaninho entender o teu amor. O quanto o Senhor o ama e o quanto Ele precisa te amar. O Senhor dá. E Ele dá diferente a cada um. Não é receita de bolo. Então, as nossas crianças precisam conhecer Jesus, crer que Ele morreu, ressuscitou, vai voltar e vai nos levar para o céu. Mas que desejo é esse que eu tenho de ir para o céu se eu não conheço? Ai, tia, teve uma criança que disse a mim, tia, o céu deve ser muito chato. Porque eu fui dizer, né, que o céu lá a gente não vai sentir fome, não vai sentir dor, que vai só adorar. Tia, vai ser muito chato. E eu não ignoro o pensamento da criança, porque às vezes o jeito que a gente fala é muito subjetivo. A gente precisa adentrar na alma da criança, fazer a criança entender nos mínimos detalhes, fazer com que a criança se apaixone. Eu sempre digo o seguinte, que principalmente os homens, né? Quando eles estão afim de uma mulher, eles movem céus e terra, faz sinal de fumaça para a mulher entender. E por que às vezes com a criança a gente quer falar uma vez e quer que o menino entenda? Principalmente as crianças atípicas, que levam tudo ao pé da letra. Então, se você não explicar direitinho, ele não vai entender. Não é numa historinha da escola bíblica. É a constância na escola bíblica. Não é numa pregação que vem uma tia aqui e prega no culto infantil. É na constância dos cultos. Não é um dia que você explica para ele em casa sobre a volta de Cristo. É o devocional todos os dias. É o culto doméstico.
É o seu exemplo. É isso que vai ensinar a criança. Pode passar. Todas. E aí eu fiz questão de generalizar aqui, ó. Toda criança é capaz de entender a mensagem do Evangelho, sim ou não? O que é que vai depender do quê? Da forma e da metodologia que eu uso. Imagina uma criança aqui ontem, eu nem estava aqui ontem, mas eu já imagino o irmão Givanildo aqui, com aquela eloquência dele, com aquelas palavras difíceis, né? Que ele não me escute, mas eu amo ouvi-lo. Imagina uma criança ouvindo tudo que ele fala. É diferente. Aí, às vezes, tem gente que diz, mas não precisa botar um avental, não precisa botar um laço maior do que a cabeça da professora. Precisa. Só que tem uma questão. Não adianta eu ter aqui uma mala de recursos e eu não saber usar isso aqui. Se eu não souber usar a palavra, eu posso estar com um laço maior do que esse data show aí. Não vai adiantar de nada. Eu preciso compreender, eu preciso sentir. Porque quem é apaixonado também apaixona. Tem aquelas pessoas bem carismáticas que você gosta de ficar do lado dela, só porque a pessoa conversa bem, porque a pessoa ri, porque... É do mesmo jeito. As crianças precisam se apaixonar e amar a Cristo ao ponto de acordar e dizer, eu não conversei com meu amigo Jesus hoje, eu preciso conversar. Sabe? Ao ponto de, como eu vi uma reportagem um dia desse, uma criança com câncer terminal, e ele dizia que não tinha medo de morrer, porque ia morar com o amigo Jesus. Eu não me imagino na situação daquela criança, eu não sei se eu diria a mesma coisa. Quando eu digo que eu trago reflexões para vocês, irmãos, é isso. É isso. Mas a criança, ela foi evangelizada tão profundamente que ela tinha essa certeza que ia morrer e ia morar com o amigo Jesus. Isso é lindo. Acho que os pais daquele menino, o mesmo tanto de tristeza que eles tinham por perder, eles tinham de alegria, porque eles também estavam convictos de que aquela criança ia morar com Cristo. Né? E às vezes a gente não para refletir sobre. Toda criança é inclinada à mudança de vida. Toda criança possui potencial evangelístico. Mas toda criança é alvo fácil de Satanás. E aí eu volto para a nossa responsabilidade. O que é que seu filho tem ouvido? O que é que sua criança tem visto? Do que é que a sua criança tem brincado? Quais as amizades que ele tem? Mas meu filho só brinca na igreja. Mas às vezes só você tem o cuidado com seu filho. E os pais dos outros? Também têm esse cuidado? Eu dizia hoje para o meu esposo que enquanto eu terminava o slide, Deus me fez lembrar de uma situação que eu passei há uns anos atrás. Eu ensinava em uma escola, uma turma de 4º ano. E lá na cidade, perto da escola, tem uma capela. Então, lá, quando é dia da padroeira, ou a semana da padroeira, essa imagem da padroeira, ela anda em todas as capelas dos bairros. Aí, o que foi que inventaram? Vai descer todo mundo para a porta da capela, professores e alunos, para esperar a imagem. Eu achando que a minha diretora ia me liberar, porque eu era a única crente da escola. Mas ela não me liberou. Vocês sabem o que é um cordeiro ir para o matadouro? Era eu ali, ó, com as crianças descendo a ladeira. E Jesus, o que é que eu estou fazendo? A vontade, irmãos, de dar uma carreira. Eu não sabia onde colocar minha cara, eu não sabia como me esconder. Aquilo não fazia parte de mim.
Mas eu precisava, eu tinha 18 crianças para olhar. E eu lembro, hoje quando eu falo, eu me lembro do desconforto, eu me lembro da angústia que eu senti. E eu dizia, Jesus, por quê? Por quê? Anos se passaram, eu acho que 10 anos, não, 8 anos, né, Marlene? 8, 9 anos. E um dia desses, eu vi a foto de um ex-aluno meu na igreja. E aí eu lembrei, irmãos, que enquanto estava lá, eles deram umas fitinhas de cetim para os meninos ficarem balançando enquanto a imagem passava para a capela. E eu desse jeito. E os meninos balançando a fita, e eu. Pedindo a Jesus para sair dali. Um aluno meu que era atípico, o único atípico da sala, olhou para mim e fez. Olha o exemplo. Igual a mim ele ficou. E eu estranhando, porque a família dele não era cristã, pelo contrário. Ele tinha uma família disfuncional. Ele era filho de um relacionamento extraconjugal. E eu conhecia o pai, porque morava perto da minha casa, a gente conhecia a família toda. E aí passou-se, né? Eu fui, sei que fui muito triste, ainda chorei. Isso foi numa sexta-feira, passou-se o final de semana. Na segunda-feira, na hora do lanche, esse menino chega para mim e diz, tia, ele nem falava direito, minha gente, porque eu não sei imitar como ele falava. Ele, tia, posso fazer uma pergunta? Aí eu, diga. Por que quando a santa passou, a senhora não balançou a fitinha? Aí eu olhei para ele, eu disse, por que você não balançou também? Ele disse, porque eu queria ficar igual a senhora. Só que eu fiquei, tia, pensando em casa, por que a senhora não balançou a fitinha? Aí o que é que eu vi ali, gente? A oportunidade. Que às vezes a gente deixa passar. E eu sou doida por uma oportunidade. Quando eu vejo uma, eu agarro. E quando eu não vejo, eu faço ela acontecer. Aí eu comecei a explicar a ele o que é que a Bíblia diz sobre imagem de escultura, que Deus não gosta. E fui ali explicando a ele daquela forma muito simples, sem nenhum recurso, sem a Bíblia. Eu não tinha nada ali, o que eu tinha era a conversa. E o que Deus ia me trazer na memória. Aí veja, a semente foi plantada. Anos depois, eu vejo a foto desse menino na igreja. A mãe não é cristã. O pai, muito pior. Mas ele é. Então vejam, hoje eu compreendo porque o Senhor me fez passar por aquele estreito. Por aquela situação desconfortável que eu não desejo para ninguém. Hoje eu entendo. E eu compartilhava essa semana com o Indrius isso. Que Deus nos faz passar por situações para nos ensinar algo. Para lá na frente a gente ser exemplo para alguém. Para lá na frente a gente ter o que falar para alguém. E é por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí todas, não está incluído só coisas boas, são todas. É a morte de alguém, é a doença de alguém, é uma situação desconfortável. E Deus vai se utilizando disso para nos moldar, para nos ensinar e para nos mostrar que no meio do caos, no meio da tempestade, no meio da tormenta, Ele tem um caminho. E é por esse caminho que a gente tem que trilhar. Amém? Vamos lá. Esse recorte eu trouxe do livro Pescadores de Crianças, do Príncipe dos Pregadores, né? De Spurgeon. Aí quando eu disse a Marla, ele fez, menina, tu vai citar Spurgeon? Eu digo, eu sou chique. Semana teológica, né? Tem que falar, pessoa chique, né, irmão? E aí, o livro é maravilhoso, gente. Quem não leu, eu já li 2 vezes e eu sou apaixonada por ele, né? Então, eu escolhi esse recorte que diz o seguinte.
que nossas queridas crianças conheçam a cruz, já terão começado bem. Com todas as coisas que aprendem, que possam aprender a compreender isso e já terão um fundamento bem construído. Para isso, você deverá ensinar a criança que ela necessita, é uma necessidade, viu? De um Salvador. Você não pode se omitir desta tarefa. Não bajule a criança com bobagens sobre sua natureza ser boa e precisa ser desenvolvida. Diga-lhe que precisa nascer de novo. Não a encoraje com a imaginação da sua própria inocência, mas mostre-lhe seu próprio pecado. Mencione os pecados infantis aos quais ela se inclina e ore para que o Espírito Santo trabalhe a convicção no seu coração e na sua consciência. E aí, quando a gente fala de pecado inclinado, que se inclina ao pecado, entenda, há crianças que têm inclinação para um tipo de pecado. E que se a gente não corrige na infância, ele cresce daquela forma. Veja, eu conversei com uma mãe um certo dia e a criança dela tem um transtorno. E aí a professora disse que ele tinha o costume de pegar as coisas, de esconder, e ele chora dizendo que não pegou, que não foi ele. Quando você vai olhar, ele está com a coisa lá. Inclinação para o pecado. Aí eu, muito cuidadosamente, porque quando a gente trata dessas coisas, a gente precisa pedir a Deus a misericórdia, a graça e a sabedoria. Eu disse, mãe, esse comportamento dele não é do transtorno. A mãe olhou para mim assim, muito assustada. Eu disse, não é. Estude sobre o transtorno do seu filho, veja as características, e a senhora vai ver que pegar as coisas dos outros, esconder e ainda mentir dizendo que não foi, não é do transtorno. A senhora precisa sentar com ele e ensinar que não pode, que isso é errado, que não é assim. Porque tudo ela queria colocar a culpa no transtorno do menino. E não é. Tem certos comportamentos que não são, e a gente precisa ter percepção. Mas aí eu só tenho essa percepção espiritual se eu estiver com Cristo. Se eu não tiver aquela base e não tiver esse olhar lá na frente, esse olhar macro, eu não vou ver e vou dizer, é culpa do TDAH, é culpa do autismo, é culpa, não é. Há comportamentos e comportamentos e a gente precisa saber separar. Então, veja, tem crianças que têm inclinação para a mentira. Ela conta a maior mentira para você e você acredita. Ela bota numa confusão. Tem crianças assim. E às vezes não tem transtorno, não tem nada. É simplesmente a inclinação do pecado. E é isso que a gente precisa dizer a elas, que elas precisam crer, se arrepender, nascer de novo e seguir ali o caminho com Cristo. Pode passar. E aí, quais os desafios de se ensinar sobre Cristo? Primeiro, eu citei 3 desafios aqui, mas, irmãos, vocês que são pais, sabem que tem disso aí para mais, né? Indrus, o meu tempo aí, viu? Primeiro, avanço tecnológico. Irmãos, isso é um desafio que a gente tem até nas escolas hoje. Você dá um livro e um caderno para o menino, ele não quer. Agora dê um celular, dê um tablet, diga que a aula vai ser no laboratório de informática, que fica todo mundo alegre. Mas ninguém quer escrever, nem o nome da escola, que a minha mão já está doendo. Vai doer mais quando você crescer, que não souber aprender a ler e não vai arrumar um emprego. Brincadeira, viu, irmãos? Então, o avanço da tecnologia tem realmente trazido esse peso para nós.
É como eu disse, o crescimento da tecnologia nos ajuda, mas ela chega muito mais rápido na criança do que para nós. Então, isso é meio que a gente vive naquela expectativa. Hoje, fulaninho tem que aprender a ler e a escrever. Mas fulaninho não sabe. Agora, dê um aplicativo a ele de qualquer coisa, de qualquer jogo. Ele mata no jogo, ele ressuscita no jogo. Ele constrói uma casa, um castelo, um restaurante. Mas o menino não reconhece um A. Então, a gente precisa ter cuidado também com a questão tecnológica. Questão de desenhos. O que tem de desenho, que dentro do desenho tem casais LGBT. Não está no gibi, gente, tem demais. Aí a gente cai na besteira de quê? Bota o menino para assistir o desenho, mas você não assistiu antes. É um erro que a gente comete. Coloca a criança para assistir um filme, mas você não assistiu antes. Não dá. Não pode. A gente precisa ter esse cuidado. Porque quem fez o desenho, quem fez o filme, está nem aí, não. Quem tem que estar preocupado é a gente. Raízes culturais. Não, tia, olhe, eu já tenho 12 anos, mas eu venho para a igreja, mas eu não quero aceitar Jesus. Por quê? Não, porque minha mãe é católica, minha avó é católica, minha bisavó é católica, lá em casa todo mundo é católico e eu não quero ser crente não, porque senão eu vou sofrer dentro de casa. Vocês acham que isso acontece? Eu já ouvi, muito. Crianças com 12, 13 anos, que não perdem um culto, não perdiam um culto. Mas não aceitavam Jesus de jeito nenhum por causa da família. Outra experiência que eu preciso contar a vocês. Eu morei numa cidadezinha aqui perto, 6 meses. Há anos atrás. Uma igrejinha que eu acho que era isso aqui, ó. Era a garagemzinha de uma casa. E do lado da minha casa, na rua da minha casa, era uma encruzilhada, tinham 2 centros de macumba. 2 centros de macumba. E aí, eu comecei a evangelizar as crianças do bairro para poder levar para a igreja. Quando era dia de culto, de criança, os irmãos não sentavam, não, era só as crianças. De tanta criança. Agora, quem eram as crianças? Filhos, sobrinhos, primos dos donos dos centros de macumba. Quando foi um dia, eu estava lá na padaria e uma mulher chegou perto de mim e fez: irmã, cuidado. Com o quê, filha? Fulaninho disse que vai botar teu nome na boca do sapo. Eu também ri, irmão, na hora. Eu digo, quem foi? Ele sabe meu nome. Sabe da sua vida todinha. Certo. E por que fulaninho está com tanta raiva de mim, eu não fiz nada para ele? Porque está fulaninho. Aí começou, as 10 crianças eram da família desse homem. E eu nem sabia. Ninguém foi, tá certo. Chegou o dia de Cosme e Damião. É aquele dia que distribuem, né, bombons, pipoca, pirulito para as crianças. Aí o que é que eu fiz? Marquei uma festa na igreja. Com as crianças. Com bombons, com pipoca, com tudo que tinha direito. Eu disse, agora vocês escolhem. Vocês querem ir para lá? Porque na macumba tem festa, né? Tinha festa nos 2 terreiros e na igreja. Vocês escolhem. Não, tia, a gente vai para o terreiro, mas a senhora guarda a sacolinha da gente. Guardo, não. Vocês têm que escolher. Vocês acham que os meninos foram para onde? Para a igreja. Irmãos, quem anda com Cristo não teme o mal. E eu tenho certeza, eu não conheço mais. Se eu ver uma criança daquele tempo, eu não conheço mais. Foi os piores 6 meses da minha vida em relação à minha vida pessoal. Quando eu morei nesse lugar, eu tive depressão, eu quase morro.
Mas foram os 6 meses que Deus me levantou naquele lugar para evangelizar aquelas crianças. E eu faria tudo de novo. Se alguém me dissesse, você vai passar por tudo, eu iria de novo. Porque eu sei que a semente que foi plantada neles, alguma germinou. Ou todas, por que não? Eu creio num Deus que faz isso. Então, agarrar as oportunidades. Não deixar as crianças se perderem. E aí, terceiro, diversos tipos de abuso. E aí, quando eu falo de abuso, não é apenas o abuso sexual. É o abuso físico. Daquela criança que apanha todos os dias por nada. É o abuso psicológico. Palavras que ferem muito mais que um tapa. É o abuso de autoridade sobre a criança. Né? Então, são vários tipos de abuso. Então, esses são 3 principais desafios que impedem que as crianças se acheguem a Cristo. Quantas vezes a gente chegava para evangelizar numa casa e a menina estava tipo lavando a louça e eu dizia assim, tem mais criança na casa? Aí a mulher fazia, tem, mas ela está lavando a louça, ela não vem não. E eu não podia evangelizar aquela criança. Aí a que eu podia evangelizar na sala, eu ficava falando bem alto, que era para da cozinha ouvir. Estratégia. Parecia uma doida gritando, do outro lado da rua você me ouvia. Mas era estratégia para quem estava na cozinha, feito uma escrava, com 8 anos de idade, lavando os pratos. Nada contra, viu, irmão? Eu sou daquela que 3 anos de idade pode botar para lavar louça, para lavar calcinha, para lavar cueca, vai ensinando. Mas veja, 1 minuto que a gente foi levou um pacotinho de bombons, levou um negocinho para a criança e foi falar do plano da salvação, a mãe não permitiu que a criança ficasse com a gente. Então, assim, precisa ter limites também, até para essas coisas. Amém? Pode passar, irmão. E aí tem um texto de Atos 1, do 9 ao 11, que diz, né? Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu a vista dele. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará na mesma forma como viram subir. E aí eu volto mais uma vez. Pode passar, irmão. A dizer a vocês que a nossa esperança é a vinda de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas para que isso arda no meu peito, arda no meu coração, eu preciso começar lá de trás. Eu preciso começar os ensinamentos da base, né? E aí, o que é que a gente precisa ensinar às crianças? Tem quanto tempo, Índrios? Ótimo, glória a Deus. Eu preciso ensinar que Jesus veio, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu preciso ensinar que Ele morreu. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Não basta eu dizer que Ele morreu. Ele morreu por um motivo. E esse motivo precisa estar muito intrínseco na criança. Tia, Jesus morreu por mim? Foi. E pela senhora também? Também. E pela minha mãe também? Também. Porque quando a gente diz assim que ele morreu pelo mundo, a criança fica. E quando você começa a dizer que ele morreu e começa a nomear, a criança fica... ele se sacrificou por esse povo todinho. Gente, isso aqui que eu digo a vocês são diálogos que eu faço com as crianças e eu escuto. Eles olham para você assim, abismados, como se fosse uma coisa de outro mundo, e de fato é. Nós não somos daqui, né?
precisamos ensinar que Jesus ressuscitou, ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E, por fim, que ele voltará. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Aleluia. Uma vez uma criança disse assim: tia, quando Jesus voltar, a senhora disse que todo olho o verá. Sim. Ô tia, como é que a gente vai ver aqui? Quem está na China vai ver ele na China. Quem está, eu disse, pronto. Jesus, como é que eu saio dessa? Mas aí lembram que lá no início eu disse que Jesus era bem grande, que a água do mundo inteiro cabia na mão dele. Aí comecei, né, das características de Cristo, que ele era muito grande. Aí quando eu parei, que eu disse, Jesus, me tire dessa, ele mesmo disse, tia, é porque ele é muito grande, né? Ele é tão grande que todo mundo vai ver ele, não tem como não ver. Eu digo, exatamente. Exatamente. A criança mesmo, ela vai conjecturando, você vai falando e ela vai montando ali, ó, na cabecinha dela, a história, como foi, como não foi. Isso é lindo. A gente vai jogando e eles vão construindo o saber. Pode passar. E aí, ó, nossa esperança é a sua vinda. Precisamos levar a sério os ensinamentos apresentados em 2 Timóteo 3:15, consolidando em nossas crianças um espírito forte. Porque desde criança, Sim. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aí, irmãos, por que é tão importante as crianças terem um espírito forte? Para que quando ele chegue lá na universidade, ele não se perca. O índice que nós temos de jovens que se perdem na universidade não é pequeno. Eu passei por 2 universidades, mas eu digo uma coisa a vocês, viu? Não é fácil. Não é fácil. As investidas vêm, o professor chega na sala e pega o apagador e faz: vocês estão vendo isso aqui? Que é isso? Aí a turma, um apagador. Isso não é um apagador. Isso aqui é o quê? Uma cadeira. Vocês não estão vendo uma cadeira. Tudo é relativo. Aí eu, pronto. Jesus, onde eu vim parar? Socorro. Aí você imagine, uma pessoa que tem uma vivência com Cristo, que é firmado na rocha, que é ali, ó, de mãos dadas com o Senhor, você fica se balançando? Imagine um adolescente e um jovem que entrou no oba-oba com os amigos ali, está estudando, se achando o máximo, pronto. Primeiro professor de filosofia que entrar, leva ele de boa. E aí o que você passou 17, 18 anos ensinando seu filho é desconstruído em um dia, em 5 minutos. Por isso que a semente precisa estar bem segura, né? Pode passar. E aí, por fim, né, irmãos? Tá terminando. Oremos por graça, por sabedoria, por estratégias, pelas crianças, pelas famílias e pelas igrejas. Nós não vamos conseguir falar da volta de Cristo para as crianças, nós não vamos conseguir evangelizá-las se nós não tivermos estratégias diferentes do mundo. Não vamos. E nós precisamos orar. E aí orar, ó, por essa lista e mais um pouco. Por quê? Quando eu peço graça e sabedoria ao Senhor, a partir da graça e da sabedoria, a estratégia já vem junto.
Tem gente que olha para mim e diz assim, Pri, da onde vem tanta criatividade? Da onde é que tu tira? Diga, é Deus, filha. De mim eu não tenho nada. Eu pego um pedaço de EVA e fico olhando para ele. Jesus, eu tenho um culto para falar sobre isso. E agora, me ajude. E eu fico lá olhando para a folha olhando para mim. Daqui a pouco sai um recurso. Tá? Então, assim, graça, sabedoria. Eu tenho dito, eu sempre digo às pessoas, eu não peço nada material ao Senhor. O que eu tenho, eu já tenho muito. Eu tenho mais do que eu mereço. Eu não mereço nada. Mas a graça e a sabedoria do Senhor, eu quero. Para que eu possa alcançar as crianças. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia eu peguei todos os meus recursos e eu deixei em Guarabira. Eu doei para o Ministério Infantil porque eu disse, eu me aposentei do Ministério Infantil. Eu não quero mais trabalhar com criança, dá muito trabalho. Você não vive. Toda semana você está num canto pregando. Você tem que parar para orar, para se consagrar, tem que cortar EVA. Não quero isso não. Deixei tudo lá. Vim para Santa Rita. Quando eu chego em Santa Rita com pouco tempo, o Senhor só olhando para mim, né? Tá certo, bichinha. Vá agora trabalhar, comprar os EVA tudo de novo, fazer tudinho, porque você vai para onde eu quiser. E a gente tem que obedecer. E por obediência, eu estou aqui hoje compartilhando isso com vocês. Né? Eu não estou ensinando, eu estou compartilhando experiências, estou trazendo reflexões para nós, para que nós possamos orar por estas causas. E aí, depois das estratégias, eu tenho que orar pelas crianças, por suas famílias e pela igreja que elas estão inseridas e por aquelas crianças que estão lá fora. Pelos ribeirinhos lá do Amazonas, pelas tribos, que quando você fala de Jesus, eles olham para você e dizem, é uma comida? Jesus é o refrigerante, né? É por essas crianças, pelos surdos, as crianças surdas, que não têm perspectiva de ouvir, mas que o amor do Senhor pode invadir o coração delas através de uma pregação em Libras com os recursos e as estratégias corretas. Então, irmãos, é estar disponível. É importante falarmos sobre a volta de Cristo, mas é importante que essas crianças almejem o céu a partir do Cristo que elas conhecem, a partir do Cristo que elas têm intimidade, a partir do Cristo que cuida delas e que tudo que acontece na vida delas é permissão dele. E elas precisam ter o desejo e a esperança de um dia se encontrar com ele nos ares e não achar que o céu é chato. Mas almejar estar lá e dizer como eu quero estar no céu, como eu quero sair desse mundo mau, como eu quero sair desse mundo feio, desse mundo que cheira a podridão já do pecado. O mesmo desejo que nós temos tem que ser passado para elas também. Amém? Pode passar, irmão? E aí, meu agradecimento a todos vocês, à igreja, ao pastor, a Índrios, e dizer que é sempre uma bênção estar aqui com vocês. Eu espero que que eu tenha conseguido passar aquilo que eu percebi a partir do tema e ter mostrado a vocês da nossa necessidade de evangelizar e apresentar essas crianças a Cristo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Interessante, né? Riquíssima a palestra. Muito obrigada, Priscila. E importante que todos nós da igreja tenhamos conhecimento é que aqui na igreja o Ministério Infantil ele tem um projeto.
E um dos nossos objetivos a serem atingidos é desenvolver a identidade espiritual de cada criança. Ou seja, que as crianças não estejam na igreja apenas porque são trazidas por seus pais, mas que o nosso trabalho influencie nesse despertar, que eles tenham experiências com Cristo, que eles saibam o porquê, né? Esse é um dos nossos objetivos em 2023. E, assim, né, ela falando, passava um filme na minha cabeça, porque quem trabalha com ministério infantil, acho que sempre tem essa sensação de chegou a hora de parar, mas parece que a gente nunca vai, né? Tudo é a permissão do Senhor, né? Então, enquanto o Senhor permite, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, e que o Senhor possa, com essa palestra, ter despertado em outras pessoas que ainda não fazem parte do ministério, o desejo de virem participar e contribuir, gente. Como eu disse, o Ministério Infantil ele é muito rico, mas não é de dinheiro ainda, né? Chegaremos lá. Mas é muito rico de conhecimento, de experiências e traz uma vivência muito gratificante. É algo maravilhoso participar do ministério. Só participando que vocês vão poder experienciar isso que eu estou falando. E agora eu vou convidar a Indras para fazer a oração final e encerrar. Boa noite, gente. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Todos aqueles que vão assistir também posteriormente. Tem sido uma semana rica de aprendizado. Eu acho que dessas 6 edições tem sido uma das mais proveitosas que temos tido. Falar sobre o tema da volta de Cristo é algo poderosíssimo. E principalmente uma temática dessa. Eu sei que muitos de vocês, quem não tem filhos ainda na primeira, na segunda infância, mas tem netos, irá passar pela experiência, tem algum primo, alguém na família que precisa desse cuidado. A gente trabalha, né, com crianças diariamente na escola secular e sabe o quanto tem sido difícil cada dia mais a gente estar tratando de educação com essas crianças. E principalmente falando da palavra de Deus, né? Parece que a síndrome do reizinho é algo imperativo, né? E o que mais me constrange a tristeza é que isso tem acontecido em lares evangélicos. A criança que determina a roupa que veste, se vai de farda para a escola, escolhe até a escola que estuda, escolhe a classe que quer, em casa determina a hora que os pais devem falar com ela, e isso muitas vezes com 6, 7, 8 anos de idade, criança do infantil 4, mandando mais do que a própria mãe dentro de casa, e a mãe é crente, né? Então, assim, sem qualquer tipo de limite, né? Sem obedecer, sem nada. E o que isso vai acarretar? Lá na frente, se torna um adolescente autodestrutivo. E aí estaremos abarrotando os gabinetes pastorais, as clínicas de psicologia, onde muitas vezes nada contra, mas uma grande parte desses profissionais envolvidos com o ocultismo, esoterismo. Eu conheço testemunhos de diversos casamentos que foram destruídos a partir de terapias mal feitas por esses profissionais seculares, né? E isso muitas vezes é culpa porque não fazemos uma base sólida nas nossas vidas. Então, como fugir disso? É pedir sabedoria a Deus e colocar os seus joelhos no chão, né? Não tem. A parábola do filho pródigo está aí. O pai não errou em nada com aquele filho pródigo. Mesmo assim, ele quis experimentar o mundo e comer as bolotas dos porcos, né? Então não existe uma fórmula. Você pode criar na igreja, você pode doutriná-lo, você pode, mas o coração dele só apenas Deus poderá moldar. Então não entre num parafuso, numa neura, se culpando. Onde eu falhei? Onde é que aconteceu? Eu lembro sempre de voltar à parábola do filho pródigo. É Deus que vai fazer a grande obra na vida do coração de cada um dos filhos da gente, né? Obrigado, Priscila. Obrigado também, Carla, que tem feito esse trabalho maravilhoso, esse app poderoso que Deus nos de profissionalismo e teológico dentro do Ministério Infantil que temos tido esse ano, né? Obrigado a toda a igreja. E amanhã a gente vai encerrar a nossa semana teológica. Vai estar conosco Eric Nilman, da Igreja Presbiteriana do Bancário, aqui conosco, falando do tema geral da nossa semana teológica, que é a volta de Cristo. Então, convido a vocês, 18 horas, está aqui. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento, diante da presença de Deus.
Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida da tua serva, a irmã Priscila França, que está aqui, por cada um que tem passado esses dias, por todos que estão aqui nessa igreja essa noite e por aqueles que estarão amanhã no encerramento. Obrigado, ó Deus, porque tu faz cada dia mais, ó Deus, obras grandiosíssimas, ó Deus. Guarda nossos filhos. Guarda, Senhor, meus filhos, aonde eles estiverem essa noite, para que também um dia possa vir a ser consolidado e solidificado a mensagem do Evangelho na vida deles. Em cada coração aqui, dai-nos sabedoria como pais, ó Deus, para que a gente possa estar enfrentando os desafios e as arguras, ó Deus, que o mundo vai impor a cada um de nós, e que a gente possa ter a sabedoria de criá-los, e eles virem, ó Deus, chamas de fogo na terra, assim como a mãe de John Wesley o criou, e ela foi dito, Senhor, em tantas e tantas biografias, que aquela mulher era como um braseiro na vida daquelas crianças, ao ponto, Senhor, de John Wesley ser e o seu irmão ser grandes avivalistas para a glória e louvor do teu nome, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, também a ter paciência, Senhor, com os nossos filhos atípicos, com aquelas crianças que precisam de um melhor cuidado, com aquelas crianças, Senhor, que muitas vezes são acometidas de um transtorno, mas precisam que a palavra do Senhor alcance aquele coração. E eu creio, Senhor, que ela penetra qualquer sinapse cognitiva, porque tu disseste, ó Deus, que nenhum irá se perder no grande dia do juízo. E eu creio, Senhor, que se estivermos com os nossos corações orando pelos nossos filhos atípicos, orando pela nossa casa, orando pelos aqueles que um dia estiveram conosco, tu não deixarás, Senhor, que nenhum se perca para a glória e louvor do teu nome. Obrigado, Senhor, pela essa semana maravilhosa de palavra e poder que tu nos desse. Abençoa de uma maneira rica e poderosa cada um desses, ó Deus, palestrantes, porque só tu poderás trazer a rica recompensa na vida deles. Obrigado por todos que estiveram envolvidos na logística da escola bíblica, em promover, Senhor. Abençoa a nossa escola bíblica, que ela cresça e que um dia voltemos a ter o privilégio que outrora tivemos, de ter quase 80% da nossa igreja matriculada, Senhor. Que tu venha, Senhor, não só matriculá-los, mas fazê-los frequentes, ricos e práticos, ó Deus, na tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meus queridos, no nome de Jesus. Amém.